Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno, também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas, Salmo 144, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor. A gente tá falando de fundamentalismo, e aí, para quem tem assim, uma intimidade com a leitura do Evangelho, sabe que o fundamento, o alicerce do Evangelho é o amor. E o amor é fundamental. As demais coisas são idolatria e vaidade. E dessas duas coisas, desses dois riscos que estamos sujeitos, pela nossa limitação humana, desencadeiam uma outra série de equívocos, uma outra série de erros, E a gente precisa orar e vigiar para evitarmos a idolatria e para evitarmos a vaidade, Porque podemos confundir expressão de amor com amor, E aí a grande ironia do mistério é que quando a gente faz essa confusão, muitas vezes podemos fazer um mal em nome do amor, que é um erro muito frequente, que a gente tem percebido que acontece. E também a gente já reconhece que os evangelhos são 4, Marcos, Mateus, Lucas e João, Esses são os 4 evangelhos. Os demais livros da Bíblia podem ser desconsiderados, Eles são comentários, e os comentários são menores do que a própria obra, Outra coisa que é importante a gente também lembrar é que os evangelhos são reportagens, Então, desses repórteres, nós temos os dois evangelistas que foram apóstolos, e conviveram com Jesus intimamente e testemunharam, de maneira presencial os feitos e as maravilhas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, E também é valioso sempre lembrar que Jesus não escreveu nada, tá? Os evangelhos são reportagens. Bom, toda reportagem ela é condicionada à limitação do repórter, E o exercício que a gente tem que fazer da leitura do Evangelho é que, se Deus se humanizou, ele se fez carne para conhecer as limitações do ser humano, a gente precisa, para evitar a idolatria e para evitar a vaidade, a gente precisa reconhecer a humanidade dos evangelistas, dos repórteres, E a gente precisa começar, por um deles, E eu acho que vocês já perceberam na primeira conversa do amor fundamental, é que nós já começamos com João, E por que João? Que como a ideia é a gente prestar mais atenção nos nossos equívocos que têm a origem na idolatria e na vaidade, João ele é considerado o amado, por Jesus, E é ele que se coloca como amado, Ele se autodenomina amado, Então a gente vê aí um traço, de vaidade do evangelista, E também, a gente no João, no último capítulo de João, capítulo 21, a gente tem um exemplo bastante claro, do quanto Jesus repreende a idolatria e a vaidade, A história é essa, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido sepultado e já tinha ressuscitado, E Pedro, e João e Tomé, o cético, entre os apóstolos, e alguns amigos, estavam na praia
E Pedro, como era pescador, Pedro disse: vou pescar, né? Aí os demais falaram assim: vamos com você, né? Aí eles passaram a noite toda pescando, né? E não conseguiram pegar nenhum peixe, né? Aí na praia, tinha um homem na praia, né? E esse homem lhe pergunta: ei, amigos, vocês têm alguma coisa para comer, né? E Pedro, com indiferença, né, diz para aquele senhor que estava na praia que não tinha nada, né? Aí esse senhor que estava na praia, né, falou assim: joga a rede pro lado direito, né? E aí eles jogaram. Quando eles jogaram, né, a rede estava cheia de peixe, né? E João, né, olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, é o Senhor, né? É Jesus, né? E aí Pedro fica com bastante, né, euforia, né? Veste, né? Porque os pescadores, a Bíblia diz que estavam nu, né? Mas a gente não sabe se nu é estar de short, se é estar de sunga. A gente não conhece muito bem quais são os hábitos, né, dos pescadores daquela época. Mas a ideia aí, Pedro se veste, né, mergulha no mar, né, na tentativa de chegar primeiro perto de Jesus, né. Aí os outros ficaram no barco puxando a rede, né, e a rede estava muito pesada. Quando eles chegam na praia, né, assim, Jesus já estava com uma fogueira acesa, já tinha alguns peixes na brasa, né, da fogueira, e estava com pão, né. Daí Jesus fala assim: pega um desses peixes que vocês acabaram de, né, traga, né, um desses peixes que vocês acabaram de pescar, né. Aí Pedro, ele vai até o barco e puxa a rede sozinha, né. E aí, para mostrar o tamanho do esforço, né, disse que eram tantos peixes, né, que a rede poderia se romper e acabou não se rompendo, né. Daí eles comem, né, comem todos admirados, né. E todo mundo tímido, né? Assim, ninguém ia perguntar, confirmar se era Jesus ou não, né? Eles estavam ali, eles viram o milagre acontecendo, né? Só reconheceram Jesus depois do milagre, né? Isso é importante lembrar, né? Estavam comendo ali, eles passaram, né, toda a vida de Jesus ali, de pregação, a missão de Jesus, todos eles ficaram juntos e eles tinham dúvidas se era o Jesus ou não, né? Então eles não queriam ofender Jesus perguntando. Bom, Jesus, como conhecia e sempre conhecia o coração das pessoas, né, perguntou para Pedro: Pedro, você me ama mais do que a turma aí? Né? Aí Pedro assim: amo, né? O senhor sabe que eu amo, né? Aí passa um tempinho, né? Aí a gente vê uma certa brincadeira de Jesus, né? Jesus pergunta de novo: Pedro, né? Filho de Jonas, né? Assim, poxa vida, né? Quando você, não basta você ser chamado pelo seu nome, né? A pessoa lembra que quem é o seu pai, né? Isso mexe com o brio, né? De todo mundo. Ainda mais para eles, né? Naquela época que eles eram bastante apegados, né? A família, né? Essas coisas todas, né? A reputação da família, né? E Pedro é pescador, filho de pescadores, né? E passou uma noite sem pescar. Então, esse comentário é muito importante. Pedro, filho de Jonas, você me ama? Né? Aí Pedro fala, né? Assim, amo, né? Então, e pela terceira vez, né? Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Daí o evangelista já disse que Pedro já ficou chateado, magoado, né? Assim, poxa, né, Senhor, você conhece o coração de todas as pessoas, né? O Senhor sabe que eu te amo. E um detalhe: nessas 3 vezes que Pedro é questionado por Jesus, que Jesus pergunta se Pedro o amava, Jesus respondia: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, né? Isso tem uma gradação, né, dramática, né? E assim,
E Jesus faz essa pergunta, né? E pede para Pedro apacentar as ovelhas. Bom, o que é apacentar? Apacentar é alimentar as ovelhas, né? Apacentar é o ofício do pastor, né? E é interessante porque Pedro é um pescador, não é a profissão de Pedro, né? Então, esse apacentar minhas ovelhas não é uma ideia ao pé da letra, é uma ideia, né, figurada, né? Assim, você está pedindo para um pescador pastorear as ovelhas, né? Aí está dizendo uma ideia assim de alimento para minhas ovelhas, né? E qual é o alimento? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O alimento é a palavra de Deus, né? Então, assim, essa é a ideia. Então, aí começa o trabalho, né, de divulgação do Evangelho, né, sem a participação de Jesus, né? Jesus apenas em espírito, né? Então, assim, o que acontece, né? Jesus repreende a idolatria e a vaidade de Pedro, né? E mesmo assim atribui, né, a Pedro, solicita para Pedro, né, o ofício de alimentar as ovelhas, né, de alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, né? E aí Jesus pede para Pedro segui-lo, né? Vem, me segue, né? Aí nisso, né, estava João. Aí Pedro pergunta para Jesus: e este, né? Aí Jesus disse: não, eu quero que ele fique aqui, né? E segue-me você. Bom, aí é uma coisa muito interessante, né? Porque alimentar as pessoas com a palavra, né? Não é ter a expectativa que as pessoas vão ouvir, né? Jesus mesmo não tinha essa expectativa. Jesus, né, conhecia o coração duro das pessoas. Tanto é que ele sempre abria, né, as suas pregações com quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, né? E siga-me você, né? Assim, nós não podemos impor o que nós acreditamos, a nossa fé, para outras pessoas. Alimente você de espírito, né? Anuncie, dê essa oportunidade para outras pessoas, para que o reino dos céus possa se concretizar, né? Convide as pessoas, mas não imponha o que você acredita para as pessoas, né? E o que você acredita, você tem que orar e vigiar para não confundir com idolatria e vaidade. Então, é isso, gente. Quero esclarecer para todos vocês e aí a gente continua a nossa conversa. O amor é fundamental.